O diodo é construído com duas camadas P e N. Quase sempre o diodo é feito de silício. Os elétrons em movimento passam pelo diodo quando entram pela camada N e saem pela camada P. O componente é usado como uma chave. Ele também fecha a passagem quando a corrente elétrica tenta passar de P para N. Existem vários tipos de transistores. E com a utilização deles, foi possível fazer muitos aparelhos eletrônicos diferentes. O transistor está em todas. Ele é uma peça muito importante da eletrônica. O transistor possui três terminais. No transistor NPN, temos o emissor N numa das pontas, na camada do meio a base P e na camada da outra ponta o coletor N. O símbolo do transistor NPN é desenhado assim. O transistor PNP é o contrário. Nas camadas das pontas, temos o emissor P e o coletor P, e na camada do meio a base N. Aí temos também o símbolo do transistor. Emissor e E são controlados por IB, ou seja, a corrente da base. Mas Agora, isso fica muito claro se a gente comparar o símbolo do transistor com o desenho dessa torneira. Ó, o cano de entrada seria o coletor, o registro da torneira, a base, e por onde sai a água, o emissor. E a água que sai pode ser comparada com o fluxo de cargas positivas no transistor. No emissor E é ligado o polo negativo da fonte de tensão e na base P, o polo positivo. Aí então, a grande quantidade de elétrons que está no emissor é atraída para a base. Como todos os elétrons não cabem na base, eles vão passando para o coletor C, que também está ligado a um potencial positivo, atraindo assim os elétrons. Observe que as cargas elétricas positivas se movimentam em sentido contrário ao das cargas negativas. É feito de galho. É por isso que ele emite luz quando é percorrido pela corrente elétrica, em um circuito de controle transistorizado para um motor de corrente contínua de baixa potência. Quando esta chave está aberta, não tem corrente na base do transistor. Sem corrente de base, a torneira do transistor fica fechada. E aí não pode passar corrente entre o coletor e o emissor. O motor tem sua velocidade controlada com esse circuito. Quando a gente muda a resistência do potenciômetro, o R2 do desenho, a gente está mudando a corrente de base do transistor, aumentando ou diminuindo a potência do motor. É a resistência elétrica que controla a tensão ou a corrente do aparelho. O resistor variável, ou melhor, o potenciômetro, pode mudar rapidamente a tensão ou a corrente do aparelho. A corrente de base começa a existir. Os resistores controlam a corrente de base e a corrente entre o coletor e o emissor do transistor.